Irmãos, eu quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. O Espírito Santo colocou muito forte no meu coração que esta mensagem é para você. Olha o que está escrito. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que a possam suportar. Olha isso, irmãos. Aqui está falando sobre a tentação. Tentação é aquilo que nos leva a fazer algo que nós sabemos que é errado, mas que também nos proporciona algum prazer, mesmo que seja momentâneo. E é naquela hora que parece que a gente fica cego, nós não conseguimos enxergar as consequências, até mesmo porque o inimigo esconde elas de nós. O inimigo nos faz pensar que a tentação é algo maravilhoso, que o pecado vai nos satisfazer, vai tirar toda a nossa tristeza, o nosso vazio, mas o que o diabo nos esconde são as consequências. E é por isso que eu quero te alertar nesse vídeo de hoje. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com muitos de vocês que estão correndo perigo de vida. Vocês que estão a um passo de cair no abismo, vocês que sabem que é errado, mas estão sendo tentados a praticar o pecado. Este é um alerta para todos nós. E uma coisa muito importante que vocês precisam saber, irmãos, é que Deus nunca vai nos levar ao pecado, porque a Bíblia diz que a sua vontade para as nossas vidas é a santificação. E por isso você tem que saber que Deus nunca tenta uma pessoa. É sempre o diabo que quer nos fazer cair e, por consequência, nos afastar do Senhor, tá bom? Irmãos, a Bíblia diz que certa vez Satanás ousou tentar o próprio Jesus, logo depois que ele foi batizado por João Batista. E Jesus, com todo o seu poder, ele poderia ter aceitado as sugestões do inimigo, afinal de contas, ele estava com fome, Jesus estava muito debilitado, mas a Bíblia diz, em Lucas capítulo 4, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava preparado para resistir às investidas do mal. E como ele não estava sozinho, ele estava com o Senhor, os anjos de Deus estavam com ele suportou todas as tentações, até que a Bíblia diz que Satanás se cansou de tentar Jesus e ele foi embora aguardando uma próxima oportunidade. E foi então que neste momento a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Satanás está só aguardando a próxima oportunidade. Ele nunca se cansa de tentar uma pessoa, ele fica apenas rodeando a vida do ser humano, ele fica sondando para ver se encontra um momento de fraqueza. E é importante saber que o diabo não consegue ler os nossos pensamentos, mas ele consegue analisar as nossas reações. Quando ele lança uma tentação sobre nós, ele sabe se nós fomos tentados, se nós demos atenção àquele pecado, às vezes apenas com um olhar ou com uma palavra. Quando você comenta com alguém sobre aquela tentação, o diabo vai ficando esperto e ele vai analisando a melhor maneira de te atacar. E lembrando, irmãos, ele não tem pressa, ele é estratégico, mas nós devemos saber o seguinte: a melhor forma de vencer uma tentação não é resistindo a ela na sua força, mas é fugindo dela e principalmente se enchendo do Espírito Santo. Jesus só venceu o diabo naquele deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que é tão importante nós termos esse momento de oração aqui. Quando você separa esse tempo para orar junto comigo, você está se fortalecendo, recarregando as suas energias, a sua força no Senhor. E é por isso, irmãos, que aqui eu não falo de religião, eu quero apenas que você tenha a sua vida com Deus, porque esse é o mais importante. E até mesmo vocês são ovelhas de Jesus, vocês não são ovelhas minhas. Eu estou apenas aqui cuidando, apacentando, alertando, que é o papel, é a missão que Jesus me confiou. Mas você é ovelha de Jesus. E o próprio Cristo disse que as ovelhas que o Pai o dá é para que ele nunca lance mão delas. Irmãos, se nós soubéssemos o amor que Jesus tem por nós, porque eu também sou ovelha, nós ficaríamos muito mais fortalecidos e não iríamos ceder a tantas tentações. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nos encher do amor do Senhor por nós. Amém? Precisamos saber o quanto Deus nos ama. Nós nunca podemos esquecer da nossa verdadeira identidade. Nós somos filhos amados do Senhor, nós somos propriedade exclusiva dEle.
e é por isso que Ele tem ciúmes de nós. Irmãos, Jesus é santo, Ele não precisava passar por todas as tentações, da mesma forma que Ele não precisava passar pela cruz, mas Ele foi fiel até o fim. Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás e Ele venceu a morte. Tudo para que hoje Ele falasse ao nosso coração: meu filho, resista por mim, faça esse pequeno sacrifício de renunciar à sua carne. Oh, meus amados, eu creio que neste momento o Senhor já está te fortalecendo. Eu vejo aqui muitas mulheres, muitos homens sendo tentados a cair em tentação, principalmente na tentação da carne, na tentação sexual. Irmãos, vamos nos abster de todo prazer mundano, prazer que nos afasta do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê santidade, que nos ajude a vencer essas tentações momentâneas. Amém? E nunca vamos nos esquecer do que Jesus disse: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Jesus sabe o quanto nós somos fracos e Ele pede para que nós oremos e jejuemos, para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que vai nos dar a vitória, quando nós nos consagrarmos dia após dia e principalmente reconhecendo os nossos pecados em oração, porque na Bíblia está escrito que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso, porque, irmãos, todos nós pecamos e tropeçamos de muitas maneiras, mas permanecer prostrado no chão, aí é uma escolha nossa.